O Manchester United precisava de paz. E com a paz após a demissão do Ten Hag, as coisas estão começando a caminhar. Mas, torcedores, calma, porque o melhor está por vir, porque Rubem Amorim será o novo técnico do Manchester United a partir do dia 11 de novembro, quando ele terminará o seu acordo ali com o esporte para se transferir para o Manchester United e iniciar a sua caminhada no Manchester United, contrato de 3 anos até 2027. Mas vamos falar um pouquinho, pessoal, do Manchester United neste começo aqui de bate-papo aqui com vocês. E, evidentemente, eu quero muito seu like, sua inscrição no canal para a gente trocar uma ideia por aqui. Mas o Manchester United voltou a vencer uma partida oficial europeia depois de muito tempo. A última vez foi na temporada passada contra o Copenhague por 1-0 e depois disso foram 380 dias sem ganhar uma partida oficial de competição europeia. Tudo isso por conta do trabalho ruim do Erik ten Hag ao longo do tempo. E o Ruud van Nistelrooy, que assumiu o time de forma interina, conseguiu nesses poucos dias, ali desde a demissão do Ten Hag até o atual momento desse vídeo que eu estou gravando, quinta-feira, dia 7 de novembro, o Ruud van Nistelrooy conseguiu uma classificação para as quartas de finais da Copa da Liga Inglesa, vencendo o Leicester por 5-2, um empate em 1-1, um jogo meio insosso sim contra o Chelsea, mas um empate, não perdeu pelo menos dessa vez. Nos clássicos anteriores ao Ten Hag, o Manchester United havia perdido por 3-0 e para Tottenham, 3-0 para o Liverpool de forma cachapante. E agora essa vitória diante do PAOK da Grécia em Old Trafford com 2 gols do Diallo, mas também num jogo muito fraco, tá? Do Manchester United, principalmente no primeiro tempo, com apenas uma finalização certa durante a primeira etapa. Mas o Manchester United, pessoal, conseguiu pelo menos trazer um pouco o resultado para dentro de campo, né? Pelo menos vencendo as partidas e ganhando um pouco de moral. Mas aí vem a grande questão, porque a semana foi bastante turbulenta para os ingleses na Liga dos Campeões, né? Tanto para o Arsenal como também para o City. E aí tem a grande questão. O Rubem Amorim enfrentou o City de Guardiola no duelo entre Sport e Manchester City. O Sport venceu por 4-1. E aí a torcida do Manchester United ficou totalmente empolgada, porque foi o confronto com o futuro treinador do Manchester United contra o atual tetracampeão inglês, o Guardiola, campeão europeu com o City e tudo mais. Então, a vitória por 4-1 do Sport para cima do City gerou um otimismo maior ainda do que o Rubem Amorim possa trazer para esse Manchester United. E o que o Rubem Amorim precisa trazer para o Manchester United? Paz. Precisa trabalhar o quê? Gestão de grupo. Precisa o quê? Fazer esse time jogar bola. E é claro que muitas coisas vão acontecendo ao longo do tempo. E, claro, o primeiro grande impacto do Rubem Amorim, logo que ele assumiu o Manchester United, vai ser na data FIFA, ele vai ter tempo para conhecer o clube, para entender um pouco a dinâmica. É claro que é bem no início, ele está assumindo o clube no meio de uma temporada, é um processo difícil, mas para mim o grande primeiro ponto de partida é o estilo de jogo. O Rubem Amorim gosta de jogar com 3 zagueiros, com 4 no meio de campo e 2 fazendo a ligação e 1 de referência, ou também com 3 atacantes, no 3-4-3 ou no 3-4-2-1, que ele faz muito bem com o Sporting. E é claro, ter o Gyökeres aí com 27 gols nessa temporada e nadando de braçadas, fazendo uma campanha, fazendo uma bela temporada com a camisa do Sporting. Claro que o Sporting vai sentir muita falta do Rubem Amorim, porque ele foi responsável pela reconstrução do time do Sport, assumiu como treinador em 2020, já na sua primeira temporada ganhou o Campeonato Português, depois, 2 temporadas mais tarde, ganhou mais um título português e, claro, veio do Braga, né? Ele que começou a sua carreira de treinador bastante cedo, porque se aposentou aos 32 anos por conta de uma lesão no joelho, ali em 2016. Claro, Rubem Amorim, jogador de seleção portuguesa, 2 Copas do Mundo, 2010 e 2014, jogador importantíssimo, mas uma lesão grave no joelho afastou ele muito cedo do futebol e aí logo se interessou como um treinador de ponta, né? A se desenvolver como treinador e estudar para ser técnico. Começou num time pequeno em Portugal, ainda sem a licença, e aí ele foi parar no Braga. No Braga que ele conseguiu o seu primeiro título como treinador profissional. E é aí que a gente fala, né? No Braga, na Copa da Liga de Portugal, na temporada 2012-2013.
que é fantástico, né? Ele que começou lá no Casa Pia, um time modesto de Portugal, em 2018, 2019, ele não tinha nem a licença ainda para ser técnico. E aí o Braga, ele começou no Braga B, depois foi para o Braga profissional e depois o resto é história no esporte, mais de 200 partidas como treinador e, claro, fazendo o quê? Um time voltar a ser campeão português depois de 19 anos, né? Isso que é um fato muito interessante. E outro fato é a reconstrução do clube. Então é um time que, ao lado do Hugo Viana, que é o diretor de futebol, que vai ser diretor do City na próxima temporada, no lugar do Begiristain, os dois, tanto o Hugo Viana como o Rubem Amorim, uniram forças para fazer um time jovem. E o grande ponto é que o Rubem Amorim é um cara muito bom de grupo, é um cara que tem ali a gestão de grupo perto dele, é um cara que conversa com jogadores, é um cara que desenvolve jogadores, e isso tem sido muito claro no esporte, porque ele pega o Gyökeres por 1 milhão de euros, junto ao Brighton, e faz o Gyökeres hoje ser o atacante mais cobiçado do mercado na atualidade, e um valor ali de mais de 70 milhões de euros de mercado. E não é só exemplo do Gyökeres, né? Tem o Hillman também, o volante dinamarquês também, que é um grande destaque. Tem o Edwards também, que é um atacante inglês que também brilha muito pelo esporte. Enfim, vários nomes interessantes nesse time do esporte que o Rubem Amorim fez ali o que? O trabalho de trabalhar, de revelar, de construir jogadores, né? E ao mesmo tempo, esse desenvolvimento de atletas é o que a diretoria do Manchester United espera muito dele, porque o Manchester United, historicamente, sempre foi um clube muito revelador e sempre fez os seus atletas dentro da sua base para o time titular, né? Então, isso foi exemplo não só lá atrás, nos tempos de Bob Charlton, George Best, Dennis Law, como também a geração de ouro dos anos 90, né? Com Giggs, Nick Butt, David Beckham, Ryan Giggs, né? Phil Neville, Gary Neville, enfim, Paul Scholes, entre outros nomes. E o que acontece? O grande ponto do Manchester United, pessoal, por mais que existe todo esse muito otimismo por volta da chegada do Rubem Amorim, e a gente tem dá tempo ao tempo, porque tá vindo para um time que nos últimos 11 anos só coleciona fracassos, muito pouco título e muitos problemas. É um time que tem, claro, maior punch de investimento em comparado ao Sporting, mas o Rubem Amorim terá uma, um investimento para contratar, mas também terá tempo para poder exercer o seu trabalho. E o grande desafio dele nesse início é fazer o time jogar. É, buscar esse esquema tático que ele tanto gosta e fazer com que a equipe trabalhe de uma forma ordenada, acertar as questões defensivas e melhorar o poderio de ataque do Manchester United, que cria muita jogada, mas não consegue finalizar com muita assertividade. Isso tem sido muito claro nos jogos dessa temporada com o Ten Hag. São apenas 9 gols que o Manchester United tem nessa Premier League, né? Então são 10 rodadas, ou seja, tem mais rodadas do que gols marcados. Só para você ter ideia, o ataque do Manchester United com 9 gols é praticamente o mesmo número de gols que o Chris Wood e o Brian Mbeumo, vice-artilheiros da Premier League, com 8 gols. Olha que coisa bizarra. O grande X da questão é acertar a defesa e fazer o ataque fluir. Claro, o Manchester United tem jogadores muito capacitados para fazer um bom futebol, mas o Rubem Amorim terá que ter o entendimento desses jogadores, e é evidente que vai ter jogador fora dos planos. É claro que vai ter uma peça ou outra que não vai se encaixar, mas aí ele vai no mercado, aí começa a especulação, e aqui no canal o objetivo não é ficar especulando, fazendo vídeo para gerar clickbait nem nada. Ah, porque está interessado no Gyökeres, está interessado em outro jogador, no fulano, no ciclano, no beltrano, do Sporting. Isso é meramente especulação. A ideia é que o Rubem Amorim está trazendo todo o seu corpo técnico para o United, vai receber um salário de 7 milhões de libras anuais no Manchester United, ou seja, é um treinador caro, mas um treinador promissor que vai ter a capacidade de reconstrução. Talvez seja o momento de que o Manchester United pega um treinador muito jovem, claro, ao mesmo tempo muito capacitado, e que é
cara muito estudioso nas horas vagas. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, que jogou com o Rubem Amorim na seleção portuguesa, chamava ele de filósofo, porque era um cara que lia muito, né, que estudava muito, e é um cara que, por exemplo, é fã de Peaky Blinders, fã de Football Manager e raramente consome bebidas alcoólicas, ou seja, é um cara muito regrado, mas ele ao mesmo tempo é um cara que sempre se mostrou um líder aonde ele jogou, principalmente no Benfica com o Jorge Jesus, que é um dos grandes treinadores que ele se inspira, a escola onde ele aprendeu ali o futebol, né, o modo de treinar e o modo de exercer hoje a sua profissão. Né? Ele que foi multicampeão com o Benfica com o Jorge Jesus, hoje que está treinando lá o Al Hilal da Arábia Saudita. Mas um ponto interessante, pessoal, para a gente seguir aqui o nosso papo é calma. O Manchester United precisa de paz, precisa de tempo e ao mesmo tempo, é claro, vai ter o primeiro confronto do Rubem Amorim como técnico do United contra o Ipswich. Depois de algumas semanas vai ter o duelo contra o City. Vai ser um tiratema de Champions League. O time do Sport não é o time do Manchester United, mas o Rubem Amorim terá muito trabalho pela frente fazer esse time do Manchester United ser muito mais efetivo no ataque, que aproveite as oportunidades que tenha e ao mesmo tempo ter em mãos o melhor de seus jogadores para exercer um bom papel de futebol. E assim, no papel, o Manchester United tem um bom time. O problema é que esse time nunca foi coletivo e muito menos um time que viveu momentos estáveis com o Ten Hag. Apesar do bom primeiro ano do Ten Hag como treinador do Manchester United, ali brigando pelo G4, vaga europeia, né? Ele que foi ali terceiro colocado na primeira temporada dele como treinador do United, mas na segunda temporada tudo se descambou, mesmo com o título da FA Cup, e nessa temporada nem se fala, né? Foi um verdadeiro desastre e a gente nem precisa falar aqui porque tá tudo contado aqui nos vídeos anteriores aqui do canal. Mas o que o time do United precisa agora é um pouco mais de passo para trabalhar e olha, é claro que o Rubem Amorim não vai fazer o que está fazendo no esporte, né? Largando o esporte após 10 rodadas, com liderança no campeonato com 30 pontos em 10 jogos, 35 gols pró, apenas 3 gols contras e 32 de saldo. É claro que ele não vai fazer o Manchester United virar um grande invicto, pelo menos é o que eu acho, por conta da grande dificuldade que o United se encontra nesse momento. Mas é claro que o primeiro grande choque de realidade é gestão de grupo, ver com quem ele quer trabalhar e mudar o esquema tático. Pode ter certeza que nas primeiras partidas do United vocês vão ver um time diferente, jogando o quê? Com 3 zagueiros, com 2 volantes e aí 2 alas, que podem ser ou alas como o Diogo Dalot, como o próprio quando o Luke Shaw se recuperar, evidentemente, mas como o Diogo Dalot, como o Masal e como pode ser também um Garnacho ou um Marcus Rashford, e aí com o meio de campo um pouco mais ali com o Bruno Fernandes ou jogando de ponta ou jogando centralizado, e aí com um ataque um pouco mais efetivo com o Højlund, até mesmo com o Zirkzee ou qualquer outro jogador que seja disponível como o Diallo, que tem feito um bom papel no time do Manchester United recentemente, autor dos 2 gols contra o PAOK da Grécia. Mas ainda é muito cedo para a gente trazer essas situações primeiro, porque o Manchester United tem muitos jogadores lesionados, tem ali o Mason Mount, que é talvez o maior desafio do Rubem Amorim de recuperar o futebol do Mason Mount, se ele realmente estiver nos planos do Rubem Amorim, porque foi uma contratação cara. É claro que também tem o fato do Marcus Rashford recuperar a boa fase e talvez o Rubem Amorim seja esse cara para recuperar o Marcus Rashford, o futebol também do Bruno Fernandes, ou seja, é um trabalho gigantesco que ele vai ter pela frente, é o maior desafio da carreira dele, com absoluta certeza, e é claro, não tem como competir em termos de salário, porque ele vai ganhar uma verdadeira bala, são 7 milhões de libras por ano, e é claro, o corpo técnico todo a seu favor, que ele vai trazer todos os membros que trabalham com ele no esporte, que trabalham com ele no esporte, e claro, vamos aguardar muito, porque o Manchester United ele tem uma luz no fim do túnel. Talvez foi a decisão mais assertiva e mais rápida de um técnico, né?
demitiram o Ten Hag e no dia seguinte já tinha um anúncio do acerto, já não o anúncio oficial, mas já tinha já as informações de que o Rubem Amorim era o escolhido, que já estaria tipo apalavrado e que faltava ali pagar os 10 milhões de cláusula de liberação que o Sport tanto pediu. Então foi muito rápido e muito assertivo ali o Omar Berrada, o Dan Ashworth, o Jason Wilcox, os homens que pensam o futebol do Manchester United na atualidade. Mas vamos aguardar bastante, porque o Rubem Amorim é um técnico jovem, mas é um técnico que foi vitorioso como jogador e rapidamente, num curto espaço de tempo como treinador profissional, já tem títulos muito importantes. Claro que ainda todo mundo fala, não é um treinador que tem um punch de um grande de um Zidane, de um, de um Jürgen Klopp ou de um Thomas Tuchel, mas é o treinador da safra jovem mais promissor que tem na Europa. E claro que a gente vai acompanhar muito esse trabalho dele, iniciando lá no dia 24 de novembro contra o Ipswich Town pela Premier League na 12ª rodada. Beleza, pessoal? Volto em breve com mais vídeo aqui no canal. Você deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e, é claro, vamos seguir aqui com o nosso papo, porque há uma luz no fim do túnel e o Manchester United terá o seu novo técnico muito em breve. Então, vamos ficar ligados, porque apesar da situação não ser tão favorável nesse momento, existe aí uma bela chance, ou uma bela, podemos dizer assim, um belo caminho para um crescimento e desenvolvimento dessa equipe, beleza? Até mais, tamo junto e até o próximo vídeo aqui no canal.